Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você. São 5 horas em ponto. Começa aqui mais uma edição do Jornal da Terra. 5 em ponto, não, agora sim, 5 em ponto. Hoje é segunda-feira, é porque faltava 1 para 5, né? Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2013. Essa é a edição número 153 do Jornal da Terra. Diariamente está no ar aqui na Rádio Terra AM 1330, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, um rádio interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim, aquele problema, é ser privado dessa informação, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. A apresentação: Rodrigo Lobo. Esses são os destaques da edição número 153 do Jornal da Terra. Santana de Parnaíba vai ter área de proteção ambiental. Olha isso aqui, em diretório do PMDB de Barueri. Diretório do PMDB. Vereadores do PMDB de Barueri acusam Rubens Furlan de improbidade. Rei deposto, rei morto, né? Deputados da região oeste da Grande São Paulo não querem informar consórcio de parlamentares. Carapicuíba terá sua Miss e seu Mister Melhor Idade. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Eu jurava que tinha mais uma manchete para falar, mas não tem não. Mas surpreendente como às vezes assim, sem entrar no mérito da questão, não me sinto abalizado para falar da política de Barueri, e qualquer coisa que eu possa dizer aqui pode ser encarado como leviandade, tudo. Não estou aqui avaliando, muito menos a posição tomada pelos vereadores de Barueri, esses que não defendem o ex-prefeito, mas que é estranho, é por isso que eu acho política necessária, gosto da política, mas prefiro olhar a política por dentro ou por fora. Prefiro me referir na terceira pessoa, né? Me referir a eles, que não fazer parte, que muito provavelmente, na simplicidade da minha avaliação, se eu fosse agora Rubens Furlan, depois de tudo que fez pela cidade, eu não estou aqui defendendo a figura política e pública, mas se eu fosse Rubens Furlan, me sentiria magoado, triste com isso. As pessoas que são que mais me surpreende são pessoas do próprio partido dele. Aqueles que o apoiavam, que eram sua base lá na Câmara, que foram reeleitos e que estão hoje na base do prefeito Gil Arantes, eu compreendo que critiquem ele, né? Agora, o pessoal do partido dele podia pelo menos se abster de comentar, né? Agora, nós estamos falando aqui de um partido político que eu costumo brincar, partido ao qual fui filiado, inclusive, então posso falar com liberdade, até acho que posso falar com liberdade, que não é um partido, é uma legião. Tem uma cara no norte e nordeste do país, outra cara no sul, e mesmo dentro dessas macro-regiões, ele tem muitas outras caras. Isso tem um lado bom, que é um partido plural, mas tem um lado perverso, que é um partido
onde é muito mais fácil se fazer a pior espécie de política possível, que é o adesismo, de estar sempre no governo. Então tem um lado bom e tem um lado ruim, e eu só estou comentando isso porque essa manchete, isso que, na verdade, esse posicionamento da bancada do PMDB de Barueri, isso aconteceu na semana passada, a sessão da quinta-feira, se não me engano. Então, os jornais noticiaram e a gente repercute aqui. Tentamos aí ouvir alguns dos vereadores da cidade, mas como de hábito, no máximo que eles soltam é uma frase perdida e não querem avaliar profundamente o significado dessa manifestação, muito menos do que, né, as consequências disso, né? Agora, eu acho realmente que eu não sirvo para ser candidato a nada, porque se eu estivesse na política, se fosse o Rubens Furlan nesse momento, eu teria alguma dificuldade de lidar com essa situação, de olhar para essas pessoas, porque eu acho, sem entrar no mérito, tá? É óbvio que, como são homens que têm muito, eu respeito aqui, é uma expressão que eu uso sempre aqui, né? Eu respeito quem tem voto, e esses homens têm votos. Um deles, inclusive, é o vereador Tarzan, se não me engano, né? O vereador Tarzan é o mais antigo vereador de Barueri, muito voto, muita caminhada. Então, quem sou eu para questionar a idoneidade de uma figura pública como ele? Agora, do outro lado, o Rubens Furlan deve estar muito incomodado com isso, e não só por isso também, né? Com a inelegibilidade, ele evidentemente deve recorrer, buscar o judiciário para anular essa sessão da Câmara que recusou suas contas, que a única maneira dele recorrer é dessa maneira, ele tornar sem efeito essa proclamação da Câmara, essa manifestação da Câmara Municipal de Barueri, mas não deve ser nada fácil para ele não, porque essas pessoas que além de terem votado contra as suas contas, e aí é óbvio que nós podemos nos prender ao avaliar os números, e eles têm o direito de recusar as contas. Agora, depois vir a público, ir à imprensa dizer que o aliado, o companheiro de partido merece ser punido porque teve problemas na sua administração, que não foi correto na gestão do erário público, acho complicado. E conviver, né, nas reuniões partidárias com essa pessoa, porque ou alguém tem alguma dúvida que Rubens Furlan ainda comanda o PMDB de Barueri? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que não, né? São 5h07, daqui a pouquinho a gente vai conversar, bater um papo aqui com o Gilberto Lima, nosso comentarista de segurança pública, e também o Gilberto fala da política de Barueri. Eu vou perguntar para ele, ver qual a visão que ele tem disso, e vamos ver se ela diverge da minha. Ele conhece a política de Barueri, vai estar conosco também aqui o Ralf Silva, que vai trazer algumas novidades sobre a política de Osasco, e também vamos falar desse nefasto negócio quase fechado e que me parece que voltou-se atrás, essa troca de dados entre o TRE e o Serasa, nefasto para nós, povão, porque em troca de um serviço, uma entidade passa dados seus para uma outra entidade, e esses dados vão ficar muito mais colocados na mão de muito mais gente, né? Eu me recordo da reportagem que o Fantástico fez ontem sobre os dados, de forma geral, que são comprados no mercado negro, e uma autoridade entrou lá para argumentar que muita gente, nas várias instâncias da administração pública brasileira, manipulam esses dados, trabalham, mexem, têm acesso a esses dados. Então, quando você partilha um cadastro desse com uma outra entidade, seja lá o Serasa, que tem esses dados, partilhando com o TRE, quantos funcionários do TRE vão ter acesso a essas informações todas? E quantos podem, no mercado negro, negociar isso daí?
Quantos podem? Tem uma coisa complicada, porque isso pode atrapalhar, em algum momento, ainda mais o controle sobre esses dados. E são informações importantes das pessoas que podem colocar em risco, inclusive, a segurança das pessoas. São 5h09. A gente já volta aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. A Câmara de Santana de Parnaíba aprovou o projeto de lei que cria a área de preservação ambiental do Voturuna e o manancial do Santo André na cidade. Segundo o texto enviado pelo Executivo, fica proibido o uso e ocupação do solo no município, assim como a expedição de diretrizes ou autorizações relativas ao loteamento de terrenos abertos ou fechados nesses dois locais. Com isso, será impedida a construção de qualquer tipo de edifícios que abriguem serviços de âmbito em geral. Estão liberadas atividades de pesquisas científicas, desde que autorizadas previamente, sejam de segurança nacional, proteção sanitária, assim como obras de infraestrutura destinadas a serviço público de transportes, saneamento, educação, saúde e energia. O projeto ressalta a necessidade da preservação do local e a manutenção do manancial para abastecimento do Ribeirão Santo André. A proposta de preservação desta área de manancial deve garantir no futuro o abastecimento de água potável para mais de 100 mil moradores. Na contramão do que aconteceu com os comandantes dos executivos dos municípios da região oeste da Grande São Paulo, os deputados estaduais dessas cidades não veem muitas perspectivas para a criação de um consórcio entre parlamentares locais. Embora alguns aleguem a necessidade de tentar sanar algumas importantes demandas da região, outros fazem ressalvas devido ao fator partidário. As 7 cidades inclusas no consórcio intermunicipal Oeste somam no total 6 deputados estaduais. Celso Gílio, do PSDB, Isaac Reis, do PT, João Caramês, do PSDB, Marcos Martins, do PT, Marcos Neves, do PSB e Oswaldo Virgínio, do PSD. Já foram realizadas algumas conversas de bastidores para apresentar algumas necessidades desses municípios. A ideia desse consórcio seria exercer pressão no governador, representando quase 4 milhões de habitantes. Os interesses em conjunto são próximos e já existem articulações para atender o interesse regional. Mas, claro, os interesses partidários têm afastado os parlamentares. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h12, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Feito o primeiro giro de notícias, deixa eu colocar aqui na nossa roda de conversa, colocar para vocês que ouvem o Jornal da Terra, nosso convidado das segundas-feiras aqui, nosso colunista Gilberto Lima. Tudo bem, Gilberto? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos ouvintes. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Bom, não precisa dizer, né, do prazer do amigo. Falando, só esqueceu de me ligar para tomar o vinho no final de semana. É verdade, cara. Fiquei entretido lá com as minhas meninas. Pois é, e aí? Sendo pai lá, né, cara? Muito bom, viu, cara? São momentos que não tem igual aí, na vida, né? Eu tenho um amigo que aproveita esses dias para manguaçar, dia de pais das mães, assim. Não. Ontem consegui curtir bem com as meninas aí. Ontem consegui curtir bem, tava rodeado das minhas 3 princesas lá, foi muito bom, viu? Não é? Exatamente. Você é um bom pai. Você não é igual certas pessoas que aproveitam essas ocasiões. Acho que todos aqui, né? Olha a cara lá. Olha a cara dos marmanjos aí, ó. Não foi só Jefferson Mira, não. Eu sabe que esse dia é um dia complicado, né? Meu pai faleceu e também não ganho parabéns de ninguém, né? Porque tem que virar pai logo, Rodrigo. Tem que fazer um filho. Já vi que pretendente tem várias lá, hein, bicho? Não é tanto. Se fosse tão fácil assim, né? Sábado a notícia não foi muito boa, inclusive, mas tudo bem. Não, isso não. Aqui não é o consultório sentimental, vamos falar de política. Cara. Agora, Gilberto, falando de política, eu logo no começo aqui fiz um comentário a respeito
da notícia que está nos jornais aí, já tínhamos dado semana passada, né, a rejeição das contas do prefeito Rubens Furlan, mas agora me parece, os jornais trazem a manifestação da bancada do PMDB, acusando, né, quer dizer, falando da improbidade administrativa da administração Rubens Furlan. E é óbvio que eu sou inocente, é óbvio que, e até um dos motivos pelos quais eu nunca pensei em ser candidato, em colocar meu nome para pedir voto, mas não deve ser fácil, no outro lado, para o Rubens Furlan ver os seus companheiros de partido fazendo esse tipo de comentário, né? Rodrigo, assim, nós temos duas situações, né? A primeira situação é que nós estamos falando de vereadores que até então estavam na base, sim, né? Sim. E comeram, né? Sim. Eles, eu acho que assim, trouxe muito desse dinheiro para alimentar as suas casas, né? Então, que há realmente uma debandada para o executivo, isso é normal, indiscutível, assim, né? Agora, o senhor Furlan tem que explicar onde foram parar esses 28 milhões. Sim, não, tudo bem. Enquanto eles rejeitaram as contas, eu acho uma medida administrativa. Mas é assim, eu acho que o vereador está fazendo realmente o papel dele aí. Não, mas recusar as contas, sim. Eu acho que está certo. Agora, dentro do partido, sair publicamente falando mal do seu companheiro, mais do que o seu companheiro de partido, talvez o cara que lançou muito deles na política. Onde o PMDB na região é bem sucedido? Aonde? Barueri. Tem vereador em... Exatamente, tem 4 vereadores. Isso lá. Em Santana Parnaíba tem vereador, em Carapicuíba tem 1 ou 2. Osasco é fraco. Exatamente. Muito fraco. Itapevi não tem vereador do PMDB há 3 legislaturas. É verdade. Inclusive era um debate que nós fizemos com o prefeito logo no início do ano, que não é do partido, mas já foi filiado ao partido, o prefeito Itapevi já se Tadeu, que há 3 legislaturas o PMDB não elege um vereador em Itapevi. Então, a maior liderança desse partido na região chama-se Rubens Furlan. Exato. Tudo que a gente ouve falar aí é que a filha dele estaria migrando, a deputada Bruna Furlan, não sei se você tem outra informação de Cocheira, mas que ela estaria deixando o PSDB para ir para o PMDB. Creio que não, porque a Bruna ela está muito aliada ao governo do estado. Né? Mas houve um momento que ela pensou nisso. Eu ouvi alguns rumores, né? Mas logo eu vi algumas notícias de que realmente eram só rumores e que ela não deixaria o PSDB para vir para o PMDB, não. E também o contrário, não. O Rubens Furlan não deixa o PSDB, porque já quase deixou. Está bem, ele lá atrás ele já quase deixou, mas ele ainda PTB, tem, né, o né? suporte. Não, na verdade, ele estava afiliando o Zicardi, né? E aí foi até onde houve a briga dele com o Campos, porque acabaram fazendo um rolo, enganaram o Campos, filiaram o filho do Zicardi, porque tem o mesmo nome. E aí o Campos descobriu que o Furlan estava... Né? Olha aí, tem disso. Ficou muito bravo. Olha, eu queria pedir desculpa aqui ao vereador Tarzan e companhia. Não, na verdade, assim, eu vejo 2 situações, cara. A primeira situação, se você analisar do lado do Furlan, realmente, ele com certeza ficou muito decepcionado porque ele já ajudou muito esses vereadores. Sim. Tá? Por outro lado, eu vejo os vereadores fazendo o papel deles. Tudo bem que eles devem estar... Né, eles estão na bancada do outro lado agora, claro, né, estão junto com o prefeito Gil, estão pensando, né, na sua atual situação, mas, de qualquer forma, eles estão fazendo o papel deles enquanto fiscais. Tá, tudo bem, mas ir para a imprensa e criticar o Rubens Furlan, companheiro de partido, muitos desses vereadores aí foram eleitos... Eu vi que alguns fugiram, né? Por exemplo, o Jânio viajou, não deu... não quis falar com o jornal. Eu acho que o único que falou foi o Tarzan. Se eu não me engano, foi o Tarzan. Isso. Então, assim... O mais antigo vereador lá da Câmara. Na verdade, vai ocorrer agora com certeza, eles vão sofrer aí uma represália, pelo menos nos jornais, aí, porque o Furlan vai metralhar, pode ter certeza. Né? Mas ainda cabe um recurso ao Furlan, que é suspender essa sessão da Câmara. Né? Vamos lá.
uma vez que no TSE ele tinha a aprovação. Parecer favorável. O parecer era Tribunal favorável. de Contas. Exatamente, no Tribunal de Contas do Estado. Ele tinha um parecer favorável com relação a essas contas. De qualquer forma, na Câmara foi levantado e ele não conseguiu explicar onde foi parar realmente esses 28 milhões. Não, e assim, a minha amiga advogada, especialista nesse setor, é a Karina Cufa, sempre fala aqui no programa, diz que para reverter um parecer da Câmara Municipal é difícil, hein? É difícil. Vão brigar. Ele deve entrar com esse pedido de cancelamento da sessão, né? Não é uma coisa simples, mas é uma briga, né? É uma briga política agora que ele vai ter que ter força. Infelizmente ele não tem vários aliados na Câmara, só o irmão dele e o vereador Fabião. Seria o cúmulo se o Toninho Furlan votasse. Mas ele foi impedido, né? Ele foi impedido porque é irmão, né? Então, assim, ele na Câmara, ele tá bem a pé lá, ele vai ter dificuldades. A tendência é que realmente o Furlan esteja inelegível aí. Mas, assim, nos próximos 8 a partir da inelegibilidade dele, acaba efetivamente um grupo político, acaba uma era? Eu não creio, ele é muito forte ainda, né? É como o Gil é muito forte na região, né? Então o Gil hoje, se ele quiser fazer deputados, ele faz deputados, como o Furlan. O Furlan já está fazendo campanha para a Bruna, né? Todos os dias, e com certeza ele deve fazer pelo menos um estadual aí na região, né? Não é a força que ele tem, com certeza ele perdeu um pouco dessa questão do... Mesmo sem ter condições de receber votos, ele ainda, na região, exatamente. Ele ainda faz, faz muita diferença. Ele ainda é bem quisto pela população, né? Ele ajudou muitas pessoas, assim como o Gil é muito forte na região, o Furlan também tem uma certa força, né? Agora, em Barueri também a gente percebe que tem muita gente na rua, conversando na rua, que muita gente que confunde, no caso, as duas administrações, né? Isso... É inevitável, né? Porque até então caminhava junto, né, Rodrigo? Então você falava sempre a administração Furlan e Gil era uma administração só. Eles tinham a mesma equipe técnica, a mesma equipe jurídica. Então, por conta disso, quando houve realmente o racha entre os dois aí, ficou uma coisa complicada. E até hoje o Gil tem na administração várias pessoas que trabalhavam com o Furlan. Certo. Né? Então, por isso que há essa questão dessa confusão em relação às administrações aí, entendeu? E para a gente encerrar o tema, essa coisa de manter equipe de um agora adversário político, isso aumenta a possibilidade de falar amigo, né? Eu acho isso bem complicado, porque tem algumas áreas... você não sabe, por exemplo, tem funcionários que eu sei que o Furlan ajudou o pai que estava com câncer, ajudou. Então esse cara vai ser grato eternamente ao Furlan. Mas né? por outro lado, também demitir essa pessoa, por isso, se ela é... Não, eu acho que a demissão não é justo, mas eu acho que você tem algumas áreas dentro da prefeitura que você... Exatamente. Área de segurança, área verde. Remanejar essa pessoa para uma outra área, porque algumas áreas importantes para o desenvolvimento da sua administração devem ser preservadas e devem ter pessoas que realmente estejam a favor da administração, né, querendo executar o trabalho para que apareça realmente a administração do prefeito em prol da sociedade. O que acontece, eu já vi isso acontecer no interior, em várias cidades, é que o pessoal começa a travar a administração. Então você vê uma licitação que não anda, você vê um problema na saúde, um problema na segurança, justamente porque tem pessoas que ficam bloqueando isso. Gilberto, eu quero daqui a pouquinho falar contigo e com o Ralf Silva sobre essa proposta de consórcio dos deputados, se é uma boa ideia ou não é, e também dessa história desse crime lá da Zona Norte, sobre o que você pensa disso e também... eu fico me perguntando, eu sou filho de policial militar, na minha casa também tinha um monte de arma pela casa, e ninguém mexia nas armas do meu pai. Mas se também um pouco da responsabilidade que aconteceu não é dos próprios pais. Mas eu quero falar daqui a pouquinho com você. Perfeito. 5h23, esse é o Jornal da Terra. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Carapicuíba vai eleger pelo 5º ano consecutivo seu mais belo casal de idosos.
O concurso de Miss e Mister Melhor Idade acontece no dia 13 de setembro, às 7 da noite, no Teatro Fuca, e vai contar com o show do Trio Los Angeles. As inscrições estão abertas até o dia 28 de agosto. Pode-se candidatar moradores de Carapicuíba que tenham mais de 60 anos. Os interessados devem procurar o CATIC, na rua Anselmo Perini, 110, no centro da cidade, o Conexão, que é o Serviço de Integração Social, que fica na rua Sandra Maria, 433, também no centro, e também nas comunidades Coping, da Vila Dirce, que fica na Avenida Inocêncio Seráfico, 3850, e comunidade Coping da Aldeia, que fica na Rua do Cabo, número 20. Emprega São Paulo do Governo do Estado oferece 10 mil vagas nas cidades da região oeste. As oportunidades em maior quantidade são para auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção e atendente de restaurante. O Emprega São Paulo, que é uma agência de empregos pública da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho do Governo do Estado, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, disponibiliza nesta semana 10.724 vagas de trabalho na Grande São Paulo. Dentre elas, 79 são para auxiliar administrativo, são 100 vagas para auxiliar de linha de produção e outras 100 vagas para atendente de restaurante. Para se candidatar, é preciso que o interessado faça o seu cadastro no site www.empregasaopaulo.sp.gov.br www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Nesse site também é possível acompanhar o andamento do preenchimento das vagas e a abertura de outras oportunidades. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h26, esse é o Jornal da Terra. Deixa eu ver aqui, deixa eu apresentar o meu amigo Ralf, que chega atrasado aqui. Tudo bem? Tá bonito, hein? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Gilberto. Tá mais magro? Gilberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Tá ficando fininho, rapaz, hein? Menos 20 quilos aí, vamos, faltam mais 30. É mesmo? Já perdeu 20? Mais 25 20 quilos, cara. Mais 25. É, pra andar de mobilete tem que ficar magrinho, cara. Garelli, você tá me dando de Garelli. Eu vou pegar lembra a moto de Garelli? do Gilberto emprestada. Garelli, lembra E disso? eu vou andar de moto, realmente. Ô, Ralf, tudo bem? Você sumiu do programa, cara? Não, Rodrigão, realmente estou um pouco atribulado aí essas semanas, mas estamos de volta aí firme e forte. Só você convocar que... Né, intimação, hein? É, só agora eu vou fazer intimação. Boa ideia. Foi uma ótima ideia essa. Eu venho com o maior prazer, tem bastante novidades aí pra gente conversar. Com certeza. Inclusive sobre esse consórcio de deputados aí, muito bacana, a gente vai falar sobre isso também. Então, vou aproveitar que os dois estão aqui e vocês conhecem bem a política da região. Eu tenho um amigo que trabalhou muito tempo lá comigo, lá com o deputado Zimbaldi, que disse assim para mim: você não pode chamar para uma mesma mesa 2 deputados estaduais, 2 deputados federais, porque eles jamais vão se ajudar. Eles podem ser a não ser que sejam de áreas muito diferentes. Nada que possa dar visibilidade para os dois ao mesmo tempo, eles vão concordar em fazer. Era sobre uma agência de notícias e tal. Os caras não vão aderir, não adianta, porque é uma ciumeira danada de um para o outro, um vai achar que o outro está tendo mais visibilidade. E vai ser sempre assim. O que você pensa disso, Ralf? É isso que impede, porque me parece uma ideia até boa, um consórcio onde os vereadores vão bater na porta do governador para falar em nome de 4 milhões de pessoas. Os deputados, né? Isso. Perfeito. O que acontece é o seguinte, nós já tivemos... No caso, deputados estaduais, estamos falando. Nós já tivemos essa experiência com o consórcio de deputados, não só estaduais, como federais da região. Os federais eram o Rossi e o João Paulo, aí tinha o Marcos Martins, o Isaac Reis não era deputado ainda. Eram 5, o Caramês, e tinha mais um deputado da região, o deputado de Cotia, que agora me fugiu o nome dele, do PRB. E aí o que acontece? Eles criaram esse consórcio, ficaram de fazer, a primeira obra seria o terminal de ônibus ali embaixo do Rodoanel no 21, e realmente não saiu do papel, né? Eles iam fazer uma emenda em conjunto, tanto federal como estadual, e não saiu do papel. Por que não saiu do papel, não sei. Agora... a ideia é bacana, né? Mas se acabar com a vaidade e realmente parar daquele negócio do político sair na foto e a população depois não vê nada em troca, né? Então, esses dias eu fui para Camanducaí, em Minas, um deputado lá conseguiu uma máquina, uma reta escavadeira. Colocaram a reta escavadeira na praça da cidade com uma faixa dizendo que o deputado tal conseguiu.
Certo. Põe a retroescavadeira para trabalhar, pelo amor de Deus, né? Então precisa parar essa coisa de político aparecer na foto, né, e não fazer nada pela região. Eu acho que é válida a iniciativa desde que se consiga realmente pressionar o governador, o governo federal e trazer algum benefício aqui para a nossa população da região oeste. Na verdade, eu acho o seguinte, cara, é uma questão de ego mesmo, tá? É uma questão de ego, porque a verba está lá. Então, assim, se cada um deles fizesse esse ego, colocasse esse ego, guardasse na gaveta, sentasse em uma reunião, falasse, vamos fazer por exemplo, um hospital aqui para a região. Os caras conseguem trazer. Nós temos 4 aí deputados que podem sentar e falar, vamos fazer um projeto junto. O dinheiro está lá, o governador manda o dinheiro. Só que como um sozinho não consegue fazer, o ego deles não permite que sentem, porque cada um é de um partido, eles pensam mais na questão partidária e na questão pessoal do que na população. Porque aqui ainda tem a diferença do partido. Exatamente. Então, assim, eles teriam que sentar e pensar realmente na população, porque o dinheiro está lá. Dá para fazer. É o que o nosso amigo Ralf acabou de citar. Eles se preocupam mais em mostrar o que estão trazendo, como tem deputados da região aqui que eu já vi em visita a outras cidades falando que mandou emenda de 100 mil, emenda de 150 mil, emenda... Você não tem que ficar citando esse tipo de coisa, né? Eu acho que, assim, quando você faz algo de bom, deixa que percebam, você não precisa ficar guardando nada em troca, entendeu? E a questão de não ocorrer, há essa possibilidade, mas a questão de não ocorrer é exatamente o ego. Se eles sentassem, conversassem, entrassem num acordo e conseguissem entender que é para um benefício para a população, com certeza muitas coisas boas ocorreriam aqui na nossa região, Rodrigo. Vou fazer o seguinte, a partir de amanhã eu vou tentar contato com cada um desses deputados aí e quero ouvir a opinião. Porque eu acho uma ideia legal e vou tentar ouvir. Eu acho que, assim, quero saber o que pensam. A TV, os jornais têm força de fazê-los mudar um pouquinho de opinião, se unirem e trazerem coisas boas para a nossa região. Eu fico imaginando o seguinte, nós estamos num momento onde tem esse consórcio de municípios e também são prefeitos de partidos diferentes, ideologias diferentes, e se reuniram e estão se encontrando, estão tentando achar pontos em comum, né? Por que os deputados não? Né? Exatamente isso. Eu acho que a partir do momento que colocarem o interesse da população acima dos interesses pessoais, eu acho que vai funcionar muito melhor, porque, assim, o ano que vem é um ano de eleição. Então, dá para fazer, dá para pedir emenda, o governador vai mandar, se os 4 sentarem e forem buscar, dá para trazer hospital de recuperação de dependente, dá para trazer uma série de coisas que nós precisamos aqui. Nós temos um IML aqui em Osasco. É brincadeira. Na região oeste nós temos um atende IML. 7 cidades, é importante. Que atende 7 cidades. Então, assim, isso é uma coisa que dá para pedir e o governo vai atender. É ano de eleição. Onde o governo mandar dinheiro, ele vai sair bonitinho na foto. Então, vamos usar isso, vamos aproveitar isso. Para com essa besteira de ficar pensando em si, entendeu? Com essa questão do ego maior do que tudo. E vai buscar recursos para a nossa população aqui da Zona Oeste. Nós estamos precisando, Rodrigo, em cima do que o Gilberto estava dizendo agora há pouco, né? Está na Bíblia, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Exatamente. Eu acho que é natural Deus retribuir para a gente o nosso trabalho. Então, o político precisa parar realmente de ser vaidoso e trabalhar realmente em prol da nossa região. Tem como ser político e não ser vaidoso? Não tem, gente. Tem. Olha só, a gente pega, por exemplo, na Câmara Federal, eles têm a eleição dos deputados, os 100 deputados mais influentes. Quem vê isso é a imprensa. Então, eles vão falar. Automaticamente, se eu faço um trabalho bem feito, um cliente vai indicar o outro. O eleitor é a mesma coisa, né? Nós temos que ter o hábito, como tem os outros países, né? Fiscalizar. Muita gente não lembra, está ouvindo a gente, que não lembra quem votou para vereador até na última, ou para deputado na outra. Exatamente. Você tem que lembrar, meu deputado não ganhou. Então fiscaliza, escolhe um deputado para você fiscalizar, pelo menos um, para você ver se realmente ele foi bom ou não, para você votar nele. Se ele não for bom, você fala para todo mundo, ele não é bom. Entendeu? E assim por diante, porque a gente vê deputados falando uma coisa e votando outra. A gente vê isso na prática. Entendeu? Constantemente, né, Ralf? Então o deputado ele vai lá, ele defende tal projeto, quando ele vai ver, tá aí a lei dos rodeios aqui em Osasco, né? O Toniolo, presidente da Câmara, propôs a volta dos rodeios na cidade. E o que aconteceu? Ele não teve aceitação na Câmara, como não teve aceitação nas redes sociais, e automaticamente ele tirou o projeto da pauta porque ele é presidente da Câmara. Ele ia perder o projeto. Na verdade, ia acontecer isso, né? Ele ia ficar mais desmoralizado ainda. Que eu acho que foi um tiro no pé, né? Então você pega, por exemplo, Goiânia, que é uma cidade que sempre teve tradição em rodeios, hoje não tem mais rodeio em Goiânia, tem exposição.
Então por que quer trazer o rodeio e não a exposição? Então a gente tem que se adequar realmente ao que está acontecendo, né? E cada um tem a sua opinião, uma questão polêmica a respeito do rodeio, a gente nem precisa entrar nesse milímetro, mas a gente precisa se preocupar mais com a nossa população, né? E mais com o bem-estar de todos. Então, eu acho que o rodeio, ele falou, é trazer dinheiro para a cidade. A exposição também poderia trazer. Então, são algumas celeumas que eu acho que não precisa se entrar. O político tem que parar com esse negócio de pensar nele, né? Ou deixar de pensar em alguém, como deixou de pensar nos animais, e aí pensar realmente em pró. Então, a exposição poderia ser tão válida quanto o rodeio. Até mais porque não vai judiar dos animais e vai trazer muito mais dinheiro do que o rodeio. Porque uma exposição dessa movimenta animais de R$1 milhão. Agora, falando ainda desse consórcio de deputados, quantos por cento de chance você acha que tem de evoluir isso? Depende, é bom senso. Só depende do bom senso dos deputados da região. Pelo que as notícias que eu venho lendo, não vai acontecer. Né? Pelo que nós estamos assistindo, que nós estamos interagindo aí com algumas outras pessoas partidárias aí, isso não deve acontecer, mas justamente por conta do ego. Eu acho que, não sei se, muito provavelmente o deputado não deve estar ouvindo essa hora, porque deve estar trabalhando, mas os seus assessores, né, acho que poderiam tentar conversar um pouquinho, né, os partidários, coloquem em pauta a questão da necessidade da população. Coloque esse seu ego inflado na gaveta e faça algo. Traga algo de benefício para o lugar onde você nasceu, para o lugar que te elegeu. E eles não estão levando em consideração isso. Estão preocupados com a sigla do seu partido e aparecer bonitinho na foto. E não é isso que a população quer. Sinceramente, eu tenho dúvidas em relação a essa coisa do ego deles, viu, Ralf? Eu queria te perguntar uma coisa. Semana passada nós falamos muito rapidamente, mas você me falou de uma decisão que obrigaria a demissão de qualquer pessoa parente de alguém que estivesse num cargo, seja de cargo de confiança, ou também, no caso, vereadores também eleitos. Sim. Que níveis da administração não pode ter um parente empregado na Prefeitura de Osasco? O Ministério Público, até as fontes que eu cheguei, ele enviou um ofício para o prefeito, para todos os secretários, vereadores, a respeito do nepotismo, né? Então nós temos vários cargos aí realmente de comissão que os parentes estão fazendo parte. Então já surgiu um boato lá na prefeitura, eu vou tentar confirmar até agora pela site da prefeitura, pela imprensa oficial, se já começaram as demissões dos parentes, em primeiro grau. Eu acredito que isso deve acontecer. Particularmente eu sou contra o apadrinhamento aí desses parentes, de manter parente tanto no gabinete de vereadores ou nos gabinetes das secretarias. Eles são competentes. Eu acho que é um caso ou outro, 99% infelizmente não é isso, né? É aquele cabide de emprego, não só em Osasco, como a gente está falando no nível do Brasil inteiro. Né? Eles não limitam, né? Então se tem 20 vagas lá, ele coloca 20 parentes, né? Essa é a questão. Sem capacitação nenhuma, muitas vezes, como o Ralf bem citou, só vão trazendo mais parentes e alocando ali, né? Quando termina as suas vagas, ele pega emprestado de algum amigo. O nepotismo é uma prática que realmente... Nojenta. Nojento, cara. Eu acho que... Algumas coisas que a gente vê em gabinetes de vereadores aí tem coisa assim, sem falar, não estou citando essa cidade, né? Mas nós vimos em vários locais aí, que muitos desses parentes nem vão ao trabalho, só recebem. Entendeu? Então, realmente, eu acho que o Ministério Público tem que coibir realmente e bater firme em cima disso, porque tem que mudar essa prática aí mesmo, viu, Rodrigo? É verdade. Gente, é o seguinte, vou fazer mais um giro de notícias, vamos falar de esportes, e na volta, eu queria focar no assunto violência, o Gilberto fala de segurança pública aqui, e queria também comentar com os dois, são dois advogados, a respeito dessa notícia, dessa troca de dados entre o TRE e a Serasa, que me parece que voltou-se atrás, mas depois da grita da imprensa e da população, de forma geral, mas iam na boa trocando dados aí da gente, levando isso para a mão sabe-se lá de quem. Falamos disso daqui a pouquinho então, agora 5h38. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Depois de nada a fazer para tentar evitar que o ex-prefeito Rubens Furlan tivesse suas contas relativas a 2011 rejeitadas,
A bancada do PMDB, que conta com os vereadores Jânio, Tarzan, Toninho Furlan e Zé Baiano como representantes no Legislativo Municipal, resolveu apontar os erros administrativos do ex-prefeito. Vale lembrar que, embora o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tenha dado parecer favorável às contas da antiga gestão, há ressalvas de gastos sem justificativa, como, por exemplo, supostos superfaturamentos de shows, além de questionamentos sobre distribuição de ovos de Páscoa, além de outros tópicos que juntos somam cerca de 28 milhões de reais sem explicação. Até por conta disso, vereadores PMDBistas têm dito lá pelos corredores estarem chateados com os atos de Rubens Furlan. O único membro PMDBista a defender a antiga gestão, Toninho Furlan, que é irmão do ex-prefeito, demonstrou desapontamento com todos os colegas de partido durante a sessão que culminou com prejuízo político para o seu irmão. Com a rejeição das contas, Rubens Furlan está enquadrado pela lei da ficha limpa e inelegível por 8 anos, caso não entre com uma ação judicial para anular a sessão passada. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra vamos falar de esportes. Vem aqui meu amigo Jefferson Miro. Boa tarde, Jefferson, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo Lobo. Como é que foi o Dia dos Pais? Tranquilo, muita cerveja, churrasco. Não pode falar isso, cara. Não pode. No ar, não? Ninguém bebe. Não. Ninguém toma uns drinks. Boa tarde aos amigos do Jornal da Terra. Vamos falar dos resultados do final de semana, Lobo. Super Paulistão Feminino de Handball. No sábado, Itapevi venceu a equipe de Guarulhos, jogando lá em Guarulhos, pelo placar de 30-19. Fácil. E sábado que vem tem jogo em Itapevi com o mesmo Guarulhos, às 16 horas. Antes disso, temos que conversar aqui, trazer aqui a campeoníssima Patrícia Shepa para conversar conosco aqui. Exatamente, vamos agendar uma data e trazê-la juntamente com o técnico Thiago Camargo. Para mim só vinha ela. Mas tudo bem, já que você prefere, então tá bom. Ela e as 11. São as meninas. Paulista, segunda divisão. O Cotia venceu o Tupã. Fernandópolis ganhou do Taboão da Serra por 1-0. E o Água Santa de Diadema venceu o Osasco Futebol Clube por 4-3. Copa Paulista. Grêmio Osasco ficou em 0-0 com o Ituano. Brasileiro Série C. Madureira do Rio de Janeiro enfiou 6-0 no Grêmio Barueri. Nossa. E o Vampeta, será que vai suportar o Serginho? Pô, tem que aguentar um pouco mais aí. Eu acho que não vai ter muita paciência, não. Brasileiro Série B. O Palmeiras venceu o Paraná de virada por 2-1 e amanhã às 21h50 enfrenta o Joinville lá na Arena Joinville. Vamos para o Brasileiro Série A, Lobo. O São Paulo queda livre, continua. Perdeu para a Portuguesa por 2-1. A Ponte Preta venceu o Criciúma por 3-1. Corinthians venceu o Vitória por 2-0. E Cruzeiro e Santos ficaram no 0-0. Amador de Itapevi. O Rainha venceu o Cardoso por 3-1. O Real Rosimeire venceu o Unidos de Ambuitá por 3-2. O Londrina perdeu para o Furacão por 3-0. E o Portela venceu o Juventude por 2-0. Acabou? Acabou. Então tá bom. Por hoje é só. Vai com Deus, sem comentários sobre o São Paulo. Da quarta-feira. Não vamos falar do gol que o rapaz pôs a mão? É disso sem comentários. O Aloysio. Tchau, Jefferson Miro. Uma boa tarde pra você. Boa tarde, até quarta. Cara insistente, viu, bicho? Que é isso? 5h43, depois de falar de esportes aqui. Ó, é proibido falar de São Paulo aqui agora, tá? Nem fala, viu? Nem fala. São 3 São Paulinos aqui. Cara. Já estamos de olho na segunda divisão. Olha, já tô ô Juvenal. escolhendo do time pra eu torcer na primeira divisão, amigo. Ô Juvenal, você tá fazendo tudo certinho, parabéns, hein? Rumo à segunda divisão. Você tá fazendo tudo o que tem que ser feito pra segunda divisão. Tá melhor que o Corinthians, que o Palmeiras no ano passado. Tem um ponto a menos que o Palmeiras tinha nessa época. E melhor que o Corinthians também, então tá bom, né? Agora o Corinthians é referência pra você, Juvenal. Morre, Juvenal, vai. Vamos pensar que a gente pode ser campeão no ano que vem, né? Série B mais fácil. Viu? É duro, hein? É duro isso. 5h43, eu queria, meus amigos, comentar, queria ouvir a opinião do Gilberto a respeito desse caso escabroso aí da Zona Norte e as pessoas
tem enorme dificuldade para acreditar no que a polícia está apregoando, está divulgando. A possibilidade de ser o garoto lá que matou todo mundo, embora as provas todas indiquem nesse sentido. Mas o que saber, o que vocês pensam a respeito de se é o garoto ou não, porque aí eu acho que é um pouco de exercício de adivinhação. O coração da gente não quer acreditar que é o menino, que é o garoto, mas tudo, pelo menos na minha opinião, tudo indica que é mesmo. As pessoas que estão... As provas periciais indicam que realmente foi ele, né? Infelizmente, agora, assim, na nossa consciência é difícil você crer nisso, mas tem algumas coisas, Rodrigo, que nesses dias eu venho... pensando, analisando muito. Hoje você vê a criançada, cara, ninguém mais brinca de bola como nós brincávamos na nossa infância, ninguém mais solta um pipa, ninguém mais... vai nadar no rio. Nada disso, cara. Então, assim, o jovem, ele fica 24 horas ligado a um videogame. Tem troca-troca também, né? Bom, isso aí é com você, irmão. Isso aí... Ele conhece bem, né? Isso aí eu não sei não, viu? Essa parte é sua, Rodrigo. Se entregou aqui, já hein? tô vendo no Facebook amanhã. O Jefferson me lembrou disso aqui agora. Putz, o Jefferson. Não foi o Jefferson, não. Tem um testemunho aí. Tá estranho. Ó, eu soltava bolinha de gude, jogava peão, agora esse negócio de troca-troca aí. Não, mas é sério, cara. Então, assim... já não tem mais... Não tem essas brincadeiras... tudo videogame, você ia dizer, né? Videogame. Então, assim... e muita violência. A criança, exatamente, pega um jogo de violência e ela passa ali 24 horas do dia em uma realidade paralela, cara. Sim. Entendeu? Não sei se você viu, mas um dos amigos dele da escola citou que ele já havia dito que ele queria... o sonho dele era matar os pais e virar matador de aluguel. Porque provavelmente ele viu algum personagem de videogame que fazia isso e era, entre aspas, bonzinho. Exatamente. Então, assim, não dá para saber até que ponto pode ocorrer um surto e ele realmente realizar ou adentrar naquela vida paralela que ele cria, entendeu? Então, eu acho que assim, você, nosso ouvinte que está ouvindo aí, se você puder fazer o seu filho parar um pouquinho com o videogame e coloca para jogar bola, coloca para praticar um esporte, para fazer algo diferente... o videogame é bom, ele exercita o seu cérebro, né? Os seus reflexos ficam muito mais rápidos, o raciocínio fica mais rápido, porém eu acho que você deve limitar isso, Rodrigo. Eu acho que, em sendo pai, você deve limitar isso com seus filhos, porque você não sabe, de repente o cara tem um surto psicótico ali e comete um crime, agora, como acontece nos Estados Unidos constantemente. Videogame, ninguém brinca mais de... porque eu gostava de videogame, mas era aquelas Fórmula 1, né? Carrinho, futebol, ninguém brinca mais com isso, não. Porque só ouço a molecada falar de vencer desafios, de matar, de morrer. Você sabe que o menino já, por sua natureza, ele já é competitivo, né? Então tudo ele quer lutar, ele quer ganhar, ele quer vencer. Essa é a brincadeira do menino desde moleque. Então você já cresce, ele cresce nessa realidade paralela. Para ele trazer isso para a vida pessoal... pode acontecer, cara. Gilberto, acho que vale a pena a gente lembrar também a minha área aí, que sempre briguei com a balança, que atualmente a quantidade de adolescentes, de jovens, crianças obesos, por causa do videogame, exatamente, é muito grande, né? Porque eles não vão pra rua, não andam de bicicleta, eles não vão jogar futebol. Energia, né? Então o que acontece? Automaticamente eles ficam muito mais sedentários, né, e acaba prejudicando a saúde aí. Tem crianças com 12 anos com diabetes, colesterol. Exatamente. São absurdos aí que os pais devem prestar atenção também e colocar um limite. Quer jogar videogame? Notas na escola perfeitas, meu pai sempre fez isso. E 1 hora por dia, passou de 1 hora, vai jogar bola, fazer qualquer coisa. Tem que colocar para praticar algum tipo de esporte, tem que queimar essa energia. E outra, é necessário você ter amigos, né? Isso é necessário. Ele acaba se fechando ali no mundinho, ele conhece os amigos virtuais, ele acaba ficando amigo de um cara em uma outra cidade porque está jogando contra o cara, sabe? Eu acho que precisa mudar isso. Eu acho que os nossos conceitos devem mudar, Rodrigo. Antes eu ia à missa com a minha mãe, eu ia, sabe? Tem alguns valores que precisam ser resgatados. Exatamente, né? Precisamos resgatar isso em prol da família, né? Agora, Gilberto, você é um cara... sobre o excesso de armas numa casa, ali os policiais... Eu estou falando de um cara... Quem está falando é um cara que vem de um lar onde, em algum momento, quando meu pai estava na ativa, tinha muita arma dentro de casa, mas nós nem ousávamos chegar perto onde ele colocava. Sabíamos, mas não chegávamos perto, era uma questão de respeito, né? Talvez de sentido de periculosidade daquele objeto e tal, mas muito mais em relação ao meu pai.
Se ele observasse aquele lugar lá mexido, o pau ia comer, né? Então era um problema sério. O excesso de armas em casa e não ter controle sobre isso. E nesse caso, aí você vai dizer, não, tinha controle, talvez o garoto tenha dopado os pais, mas perdeu-se o controle. De efetivo, perdeu-se o controle. Não é um risco enorme? O risco é muito grande. Porém, o Rodrigo, hoje um jovem de 13 anos, né, ele já é um homem, cara, né? Eu acho que assim, você ter armas em casa, você pode, só que o cuidado, assim, tem que ser redobrado sempre, sempre. Tem que estar acondicionado em um lugar onde não de fácil acesso, né? Porque você pode, até por acidente, sim, né? Tem vários casos sim, aqui na região mesmo de jovens que acabaram se suicidando por acidente, acabaram cometendo homicídio por acidente. E assim, eu acho que ter arma tem a sua necessidade, porém tem de estar em um lugar seguro. Eu acho que esconder também é uma coisa complicada. Acho que você tem que chamar e falar, isso aqui é uma arma, funciona dessa forma, traz risco de vida, porque se você informar, é muito melhor do que ele ter a curiosidade e ir lá pegar a arma sozinho e começar a manejar. Eu vou te falar que eu em casa, meu pai me ensinou a atirar. Sim, eu também aprendi muito cedo. Só que assim, além disso, eu sabia que se eu me aproximasse dessas armas, sem autorização do meu pai, ia ficar ruim isso aí, pô. Quer dizer, ele ia pegar pesado mesmo se por acaso a gente... Foi um ato falho aqui. Eu acabei. Os caras. Tô falando de coisa séria, vamos falar de coisa séria. Vamos lá, eu queria falar também. O meu pai, juiz de direito, também tinha arma em casa. Pai, por favor. Ele mostrava tá me lembrando a arma, ele mostrou a arma sempre. Nunca ensinou a gente a atirar, mas ele falava assim: a arma tá aqui, se um dia vocês quiserem ver, pede pro papai. Agora, sempre teve muito cuidado e ele colocava num lugar realmente a gente não teria acesso. Apesar de eu saber onde estava. Tinha uma senha para entrar no cofre, então... meu pai não era tão cuidadoso assim não, viu, cara? Não. E moleque é complicado, cara. Então ele deixava sempre no criado mudo, né? Na época tinha um criado mudo. E ele tinha uma arma gigante, era um 38. Puta, vira e mexe, eu tava olhando aquela arma, né, cara? Então, é isso que eu digo. Tem que estar num lugar longe do alcance, cara. Porque senão a criança vai... Principalmente sabendo, né? O moleque principalmente, né? Que tem essa coisa de querer ser homem, né? Então, pega. Meu irmão chegou a pegar várias vezes, né? Então, assim, tem de estar em um lugar seguro realmente, né? Normalmente desmuniciada, principalmente isso. A munição escondida, fora do alcance realmente, porque senão podem acontecer acidentes, como já aconteceram vários acidentes que nós sabemos aí, né? Rodrigo, eu queria falar o seguinte também. Nós, como população, temos que confiar na polícia científica, na polícia civil, na polícia militar, que tá fazendo o trabalho dela, um trabalho sério. A gente vê eles desvendarem muitos crimes aí difíceis, né? Difíceis de serem desvendados. A gente tem que confiar realmente no que eles vão colocar lá. Difícil, olha, eu acho que de cada 100, se eles errarem um, é muito. A perícia é muito boa, né? Muito eles boa. Sabem, eles analisam detalhes assim que não passa pela nossa cabeça, né? Exatamente, que a gente às vezes nem imagina. E dado também o extraordinário desse caso, devem ter tido muito cuidado na hora de coletar as provas. Certeza. Agora eu acho que a imprensa, foi rápido, né? Foi rápido. ela conduz muito a opinião pública, porque já esqueceram o caso do MC da Leste. Yeah. Olha que interessante. Agora estão pensando no caso dessa família desse policial. Eu acho que a gente tem que parar com esse sensacionalismo, né? Que eu brinco, né? Eu falo TV, você assiste TV, alguns canais aí, que sai sangue da televisão, porque notícia boa, nenhuma, né? Nenhuma mesmo. Inclusive em relação à política que a gente estava falando naquela hora. Nós temos 5 políticos em São Paulo que não usam carro oficial. Vê se deram, por exemplo, um destaque a isso, né? Então, a notícia do político também é só a má notícia, não é a boa, né? A gente tem que mudar isso, a gente tem que trabalhar o pensamento positivo e as coisas boas. Heraldo Barbeiro prega que notícia é ruim, todo o resto é publicidade. Mas aí, enfim, né? Também não precisamos exagerar também. Eu concordo com ele, eu acredito que é o contrário. Eu acho que se você falar de coisa boa, você vai atrair coisa boa para sua vida. Não, mas o grande problema, eu até concordo, Ralf, mas o grande problema é que hoje nós só temos notícia ruim mesmo, cara. A segurança tá falha, notícias sobre saúde normalmente são as piores. Então, mas infelizmente... o que ele está dizendo é que em todos esses setores tem as notícias boas. Sim. Não dá ênfase para as coisas boas. Que tem muito mais volume de notícia ruim, a gente até concorda. Sim, isso. E é o que, na verdade, a população ela usa muito dessas notícias que recebe
notícias ruins, até para se precaver de alguns crimes. Então isso acaba, de certa forma, ajudando. Sim, sim. Né? Acaba deixando você... Porque o maior problema acontece com você quando você está confiante, não está esperando. Assim, tá desligado. Entendeu? Eu queria até que você passasse umas dicas, focalizando especificamente esse caso. Agora, antes, você disse dos 5 políticos, mas não disse quais os nomes que não usam carro oficial. Nesse momento tem gente que quer saber quais são esses... Deixa eu... Acho que já 2 minutos eu já te falo. Então tá. Aí que dica para os pais? Tomar cuidado, se tem arma, você já falou eu acho que com videogame. Eu acho que assim, não, primeiro cuidado, você tem arma em casa, primeira coisa, a documentação tem que estar perfeita, né? Deve ter registro no seu nome, porque senão você vai ser preso e é inafiançável, tá? Se a arma estiver com a numeração raspada ou estiver sem o registro no seu nome. Todo cidadão pode ter uma arma, não pode portar, mas ter uma arma em casa, ele pode ter a arma registrada. Desde que ela esteja totalmente legalizada, não tem nenhum problema. Cuidados. Se você tiver um cofre, guarde no cofre, fora do alcance das crianças. Se você não tiver um cofre, guarde em um local fora do alcance, normalmente desmuniciada, sem as munições. Se for de pente, deixa sem o pente. Se for uma arma como um revólver 38, deixe sem nenhuma munição. E a munição longe, em outro local, de difícil acesso. Sim. Isso é uma das coisas. Outra coisa é você chamar o seu filho e orientar. Porque eu acho que a melhor coisa, Rodrigo, em tudo na vida do seu filho é você orientar. Não somente repreender. Porque quando você repreende, você acaba aguçando o interesse dele em ver. O proibido, né? Exatamente. A questão do proibido é uma coisa séria, né? O adolescente, tudo que não pode, ele quer, Exatamente. Né? Rodrigo, eu vou dar os nomes para você, então. São 3 vereadores, o Abou Ani, do PV. Abou Ani. O Nabil Bonduque, do PT. Nabil Bonduque. O Toninho... Ele fazia parte da Rede Nossa São Paulo. Isso. Arquiteto Nabil Bonduque. E o Toninho Vespoli, do PSOL. Na Assembleia Legislativa, nós temos o Coronel Edson Ferrarini e o Marcos Zerbini. O coronel do PTB e o Marcos Zerbini do PSDB. Não usam carro oficial? Esses são os 5 que não usam. São 3 vereadores e 2 deputados. 2 deputados, exatamente. Parabéns a eles, então. Tá feito aí o registro. Gente, está terminando o Jornal da Terra de hoje. Vou agradecer os amigos. Ralf, alguma coisa que nós esquecemos de falar? Não, Rodrigo. Sábado teve só a jornada cultural aqui em Osasco. Eu estive presente lá, estava bacana. Parabéns ao Fabiano Mata e ao prefeito Jorge Lapas. Mas no mais, a gente está vendo as notícias na Câmara aí. Em breve eu trarei mais novidades a respeito do PSD e a oposição ao governo. Pois o PSD agora é a oposição. Diz que mas a votação não está mostrando isso por enquanto. Bom, o prefeito me disse que está muito tranquilo em relação ao vereador e o vereador. Vamos ver. Gilberto Lima. E aí? Isso são coisas que ainda vão se resolver ao longo desses dias aí. Devem se resolver. Hoje eu preciso deixar um abraço pro nosso querido presidente, Gilberto Kassab. Está completando anos hoje. Deixar um abraço aqui para ele. Mas ele revela a idade? Não. Pô, mas eu acho que ele não tem problema. Os caras têm vaidade. Mas deixar o meu abraço a ele, né? Aos nossos ouvintes, dizer que no nosso Face nós agora criamos um blog de segurança também. Muito bom. Pedir para os nossos ouvintes aí acessarem e visitarem o nosso blog, vai ter uma... Você tem um endereço já para falar para os ouvintes? Bom, se vier no Face Gilberto Lima PSD, certo, você encontra direto o link lá. Ou no meu Gilberto Lima mesmo, você encontra também o link do blog de segurança, que tem várias dicas de segurança, Rodrigo, e alguns casos fatídicos, né, que vem aí para dar o exemplo aí. Mas o amigo não vai parar de vir aqui só porque criou um blog agora, né? Aqui é um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes aí, viu, Rodrigo? Rodrigo, eu queria deixar o meu Facebook também, é o Ralf Silva, Ralf com FI no final. Ralf Silva aí, pessoal que quiser adicionar a gente aí, é um prazer. Então tá bom, atrasado, mas parabéns aos advogados, né? Obrigado. Ontem dia do advogado, essa semana do advogado. Muito prazer aos amigos aí. 5h58, está terminando a edição número 153 do Jornal da Terra. Esse 12 de agosto de 2013. Está chegando meu amigo Ademir Laurentes e o Som do Sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã às 5 da tarde. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra.
Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.